Fala galera, vamos começar a trabalhar essa parte aqui, um pouco distante, mas a gente não pode parar, tá certo? Então, começando com matemática 1, o capítulo, aula 5 aí do livro de vocês, temos falando sobre números primos e compostos. Na última aula nós falamos sobre isso, só para a gente não começar do zero, lembrando que o número é chamado de primo quando ele tem exatamente dois divisores positivos, por exemplo, 3. Quais são os caras que dividem 3? 1 e 3, tá? Já 4 ele não é primo, porque 4 não é primo, porque é formado como divisor dele 1, 2 e 4. Então, os números primos são aqueles que têm somente dois divisores positivos, fechado? E esses caras que têm mais do que dois divisores positivos, falando sempre de números inteiros ou naturais, são números compostos. Por exemplo, 6. 6 é 2 vezes 3. Então, como 6 é 2 vezes 3, é um número composto. Então, voltando aqui, a gente começou a falar sobre o número de divisores, só para recapitular, né? Então, usando o material de vocês aí. Então, se eu tenho, por exemplo, um número bem simples, 12, para achar o número de divisores de 12, a gente fatora em primos, vimos isso aqui. E nessa fatoração em primos, que é uma fatoração única, como 12 é par, é por 2. 6 também é par, fica por 3. E 3 é ímpar, e primo só pode ser por 3, daria 1. O 12 fatorado equivale a 2 ao quadrado vezes 3 a primeira. Então, se nós perguntássemos quantos divisores primos tem 12, só teríamos 2. Quais são? 2 e 3, beleza? Mas se eu perguntar para você, Kenji, quantos números dividem 12? Observa que para ser os divisores de 12, a gente vai fazer uma composição desses fatores primos aqui, ó, que eu estou circulando na tela, que é 2 vezes 2 vezes 3. À medida que eu vou fazendo agrupamento desses caras aqui, vai gerando um divisor exatamente de quem? De 12. Então, como eu só tenho dois primos aqui, e os fatores só são todos iguais a 2 e iguais a 3, eu vou tomar duas decisões. A primeira decisão vai ser a escolha do fator 2 e a segunda decisão é a escolha do fator 3. Então, para compor um divisor de 12, quais são as possibilidades que eu tenho? Como eu tenho dois fatores 2, ou eu vou usar um fator 2, ou uso dois fatores 2, então já são duas possibilidades. Ou então existe a possibilidade de não usar o 2. Por exemplo, se eu usar o 3 e não usar o 2, são três opções. É como se eu fosse comprar uma pizza e dissesse que você tem a opção da borda. Então, borda recheada. Ou eu compro com borda ou sem borda. Então, são duas opções. Então, para formar um divisor de 2, eu uso um fator. Desculpe, para formar um divisor de 12, ou uso um fator 2, ou dois fatores 2, ou nenhum deles. Beleza? Então, aqui teria três opções. Já o fator 3, ele poderia ser escolhido de quantas maneiras? O fator 3 pode ser escolhido de duas maneiras. Por quê? Ou vou usar ou não usar. Observe que o fator 3 só tem um fator, então por isso que só tem a opção de ou usar ou não usar. Pelo princípio fundamental da contagem, de cada uma das decisões da primeira eu associo uma das segundas, uma dessas da segunda. Então o número total de divisores que eu posso formar usando fatores 2 e 3 vai ser quem? Justamente, como resposta, 6. Numa linguagem popular, o que é que o pessoal faz? Manda fatorar em primos e diz o seguinte: meu filho, para arrumar o número de divisores, só é pegar nessa fatoração em primos aqui, que eu estou circulando de marrom, pega cada expoente desse e soma 1. 2 mais 1. Cada expoente desse soma 1. 1 mais 1. E depois você multiplica. Porque esse somar 1 é justamente a possibilidade de quê? Da possibilidade da ausência deles. Beleza? Então, por isso que você faz o produto deles. Se eu te perguntasse o número de divisores inteiros, sabemos que tem os positivos e negativos, então essa quantidade dobraria, que se 2 é divisor, menos 2 também será. Se 3 é divisor, menos 3 também será. Então, duplicaria. Então, seriam, ao invés de 6, seriam 12. A grande dificuldade é quando você começa a colocar restrições, que eu vou fazer alguns exemplos aí para a gente dar continuidade. Beleza? Nessa sequência aí, existe uma relação muito importante, que é a seguinte:
Mas antes de eu falar das relações, vamos fazer um exemplo, fazer uma aplicação. Olha aí no material de vocês, exercício de fixação, página 32, questão 1. Ele diz o seguinte: se no conjunto dos divisores positivos de 1440, ou seja, divisores naturais de 1440, escolhermos aleatoriamente um número, a probabilidade do número escolhido ser múltiplo de 16. Então, observa. Dentre todos os divisores de 1440, qual é a probabilidade de ser múltiplo de 16? Então, o que é que eu posso fazer? Para achar o número de divisores de 1440, já que não tem nenhuma restrição, eu posso usar aquela última ideia que eu falei para vocês. O que é que normalmente os professores usam? Fatora o cara em primos. Então, como 1440 é par, ele é divisível por 2, vai dar 720. Novamente por 2, porque 720 é par, 360. Por 2, porque 360 é par, 180. 180 por 2, porque novamente é par. 90 por 2 dá 45. 45 é um número ímpar, então eu posso fazer por quem? Não pode ser mais por 2. Então, como eu sei que todo número divisível por 5 e tem que acabar em 0 em 5, então pode ser por 5. 45 por 5 dá 9. 9 pode ser por 3. 3 por 3 dá 1. Ok, eu aprendi que teria que ser do menor para o maior. Não tem problema. Geralmente, seu professor, sua professora mandou você fazer do menor para o maior, porque para você voltar você vai ter mais dificuldade. E aquela velha historinha, a ordem dos fatores, o quê? Não altera o produto. Então, não precisa ser do menor para o maior. Se você observar 1440, tem 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2, ou seja, 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 à primeira. Então, se eu perguntasse quantos divisores de 1440 são primos, só tem 3. Quais são? 2, 3 e 5. Fechado? Então, vamos seguir. O que é que nós temos? Dentre esses divisores, para achar o total de divisores, o que é que eu devo fazer? Eu posso pegar essa fatoração em primos, como eu já tinha falado. Pega cada expoente desse aqui, ó, soma 1. Você pega cada expoente desse, soma 1. Cada expoente desse, soma 1 e multiplica. 6 vezes 3, 18. Vezes 2 dá 36 divisores positivos ou divisores naturais, beleza? Desses 36, ele pergunta qual é a probabilidade de ser múltiplo de 16. Para ser múltiplo de 16, 16 é 2 à quarta, pessoal. Como 16 é 2 à quarta, tem que ter 4 fatores 2. Então, na decisão da escolha do fator 2, eu posso escolher de quantas maneiras? Eu posso escolher um fator 2 usando ou 4 opções ou 5. Porque para ser divisor de 16, tem que ter 4 fatores 2 ou mais. Então, aqui pode ter 4 ou pode ter 5. Não pode ter mais porque só tem 5 fatores 2. Então, o número de maneiras de tomar a decisão de escolher o fator 2 são 2 maneiras. Quais são as duas, Kenji? Ou usando 4 fatores ou usando 5. Garantindo a presença do 16, eu já sei que ele é múltiplo de 16. Então, o fator 3, eu posso escolher de quantas maneiras o fator 3? O fator 3 tem 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras? Ou uso um fator, ou 2 fatores, ou nenhum deles. E, finalmente, o fator 5. O fator 5 tem quantas maneiras, Kenji? De quantas maneiras você pode escolher o fator 5? 2. Quais são as 2? Ou eu o utilizo, ou não utilizo. Pelo princípio fundamental da contagem, para achar o número total de divisores, você faz o produto dessas decisões. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Então, dos 36 divisores de 1440, 12 deles são múltiplos de 16. Então, a probabilidade de ser o múltiplo de 16 é 12 do total de 36, cuja resposta dá 1/3, que é letra B de bola. Beleza?